Narashe Kantarasuri Namana Kandarasu Kandarasuri and the Kitarashe Kantarasuri and the Kitarashi Basandarasuri and the Kandarashi Namanta Amanasuri and the Kandarasu Kinast Kinfatarashi. Glória a Deus. Mariana, Maura, boa noite. Ramanashe Kantarassu Ramanashe Ramanashe Rebasso Ketarassu Ketarashe Rianderesu Kantarashi Riande Kantarassu Ramanashe Ramanashe Kantaras Gente, eu vou deixar a palavra de Deus para vocês aqui hoje, tá bom? Só um instantinho, daqui a pouco eu vou começar. Chandra Saradabada Shekantarasai Andra Shakantaramantu Shikantarasu Kantaradaba Suryanamana Manashe Andra Suryanamanta Shiryandabanda Shikantarasu Kantarabada Shikantarash Shiryandamantara Alabasu Minikantarashi Yandake Kandarasu. Quero falar hoje para vocês sobre autoridade. Autoridade. Se eu consigo fixar esse comentário aqui. Glória a Deus. Vou falar um pouquinho sobre autoridade hoje. Jesus disse: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Pegarão serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então Jesus aqui deixou alguns sinais para aqueles que o seguem, aqueles que o seguiriam. Ele disse que em meu nome falarão novas línguas, expulsarão demônios e colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados. Então, uma coisa que Deus nos deu foi a autoridade sobre Satanás. Foi a autoridade sobre os demônios. Então, uma coisa que nós temos é autoridade. Então, hoje nós podemos falar para a doença: sai desse corpo, ela sai. Nós podemos falar para a pobreza: sai da minha vida, ela sai. Nós podemos falar para um demônio: sai, em nome de Jesus. E esse demônio tem que obedecer. Por quê? Porque foi nos dado autoridade. E a autoridade em todos os lugares que nós vamos, tem uma autoridade ali. Na cidade tem um prefeito, no estado tem um governador, no país tem um presidente,
Em todo lugar que nós vamos tem uma autoridade. Na escola tem o professor, o diretor. Na igreja tem o pastor daquela igreja, daquela localidade, tem líderes daquela localidade. Então, todos os lugares que nós vamos, há autoridade. E as autoridades, nós precisamos entender o que Paulo fala em Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. A Bíblia vai falar assim: as autoridades existem, foram por Deus estabelecidas, porque não há autoridade que não venha de Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos. Então Deus ele colocou autoridades na nossa vida para que nós possamos obedecê-las, para que nós possamos ser abençoados através das autoridades. Paulo fala em 2 Coríntios que ele não queria usar da autoridade que Deus deu a ele para destruir, mas para edificá-los. Paulo fala que a autoridade que Deus deu para ele não era para destruição, mas era para edificação. E Paulo ali, ele decide, ele adverte os discípulos daquela igreja para que ele não precise agir com o rigor da autoridade que Deus lhe deu. Então a gente entende que a autoridade é algo que Deus dá para alguém. Por exemplo, uma pessoa que ela estuda 5 anos, 4 anos, ela recebe um diploma. E ao assinar aquele diploma, ao exercer aquela função que ele foi designado, uma autoridade é dada a ele naquela área. Mas com nós cristãos, no reino de Deus, também é assim. Deus ele designa autoridades às pessoas. Ali, quando Moisés foi ungir Josué para ser líder em Israel, Deus fala que Moisés deveria impor as mãos sobre ele, orar por ele, e Deus daria da autoridade que estava sobre Moisés para Josué. E ali as pessoas iriam obedecer Josué por causa da autoridade que estava sobre a vida dele. Quando nós temos autoridade sobre a nossa vida, quando Deus coloca uma autoridade sobre a nossa vida, nós possamos declarar, e nossos decretos serão poderosos para estremecer o inferno, para estabelecer o governo de Deus, para estabelecer o reino de Deus ali, para que a vontade de Deus seja feita. Deus nos estabeleceu como autoridades no reino de Deus. Paulo, falando sobre isso, ele fala que a cabeça do homem é Cristo. Ele fala que o cabeça da mulher é o homem. E depois ele fala para a mulher ser submissa ao marido por causa dos anjos. Ou seja, quando não há submissão da parte da mulher, os anjos, ou seja, os demônios, eles ganham legalidade para agir naquele local, naquelas vidas. Então, assim, uma coisa que nós precisamos entender é que quando nós não submetemos à autoridade, nós automaticamente estaremos nos submetendo aos demônios. Então Deus estabeleceu uma autoridade sobre a sua vida, Deus estabeleceu autoridades sobre o lugar que você trabalha, Deus estabeleceu autoridades sobre o lugar que você mora, que você vive. E ao sermos rebeldes a essa autoridade, nós passamos a ser submissos aos demônios. A Bíblia diz que Deus é aquele que estabeleceu a autoridade. Deus é aquele que estabeleceu a autoridade. Todas as autoridades, elas foram instituídas por Deus. E elas são instrumentos de Deus. Elas são instrumentos de Deus para punir aqueles que se rebelam. Ele fala, você quer não temer a autoridade? Romanos capítulo 13, você quer não ter medo da autoridade? Faça o bem e terá o louvor dela.
Ou seja, onde não há autoridade, o mal governa. Onde não há autoridade, o mal governa. Onde não há autoridade, vira bagunça, vira um inferno, literalmente. Então, assim, Deus estabeleceu autoridade sobre a nossa vida. E além disso, Deus te deu autoridade sobre demônios. Deus te deu autoridade sobre doenças. E quando você fala, o mundo espiritual tem que obedecer ao que sai da sua boca. Amém? Quanto mais você orar em línguas, mais os seus decretos serão decretos de autoridade. Mais os seus decretos estremecerão o inferno, porque eles serão carregados de poder. Deus nos deu autoridade. E com autoridade veio o poder para fazer o bem, curar os enfermos e abençoar as pessoas. A nossa autoridade em Cristo não é uma autoridade para destruir. A nossa autoridade em Cristo é uma autoridade para edificar as pessoas, para mudar a vida delas, para melhorar a vida das pessoas. Amém? Deus abençoe.